imagem desse modelo. Vamos falar um pouquinho de ignição estática, pessoal, para dar tempo da gente poder explanar para vocês. A ignição estática é a bobina de dupla saída, como aparece ali. Então vocês têm o secundário ligado nas velas dos cilindros 1 e 4 e na outra bobina ligado nas velas do cilindro 2 e 3. Quando eu crio energia, eu vou usar essas duas saídas para poder queimar o combustível lá dentro dos cilindros. Então eu tenho os pares de cilindros 1 e 4, 2 e 3 que estão aparecendo aí na tela, ok? Quando eu dou um comando no primário, eu energizo lá aquele circuito ali. Você pode ver que a corrente começou a circular no primário. Quando eu desligo o primário, que dá aquela tensão reversa, aquela contratensão, eu gero agora uma saída dupla no secundário, porque eu tenho um circuito fechado, como vocês podem ver ali. Eles estão ligados nas velas dos cilindros 1 e 4. Então, diferentemente dos sistemas mais antigos, quando dispara a centelha lá no carro com distribuidor que aparece aí na tela, a centelha ela era positiva para criar um curto-circuito em relação ao negativo que tinha no bloco do motor. Então eu criava uma energia positiva para descarregar lá. Agora nesse sistema aqui não tem mais. Então ele se descarrega nele mesmo. O cabeçote apenas faz o fechamento do circuito, daquele circuito da vela 1 com a vela do cilindro 4. Então, numa volta, quando o sistema está com o cilindro 1 em ordem de explosão, como vocês podem ver ali, a energia ela aumenta mais lá no cilindro 1 e ela fica menor no cilindro 4. Na volta seguinte, é o cilindro 4, a imagem da direita que vocês estão vendo, é ela que vai amplificar, ela que vai aumentar a tensão ali. Então, a energia ela fica muito maior no cilindro 4 agora, e ela fica menor no cilindro 1. A imagem da esquerda era o 1 que estava em explosão, o 4 está em descarga agora, a energia aumentou mais lá no cilindro 1 agora. Então esse é o fechamento do circuito. O cabeçote apenas faz a ligação física. Para esse transformador, ele vai dar dois arcos elétricos ao mesmo tempo. Só que o arco elétrico ele é muito maior naquele cilindro que está em compressão, aquele que tem ar e combustível para queimar. O que está em descarga, a energia já foi queimada. Eu não tenho mais moléculas ali para promover com que haja um arco elétrico maior. Então eu preciso de uma energia menor para pôr ali, que também não tem mais compressão. A compressão maior está no cilindro que está em queima. Então a energia ela se aumenta, ela aumenta mais no cilindro que está em compressão. A imagem da esquerda é o 1 que está em compressão, aumentou a energia. A imagem da direita é o 4. Então nós temos aqui uma amostra do circuito efetuando os comandos ali, dos 4 cilindros. Esse aqui é um exemplo do comando de excitação na base do transistor e o primário carregando o nosso tempo de carga ali. Então nós temos sistemas de ignição estática que tem a parte de potência dentro da central de injeção eletrônica. Aqui nós temos, por exemplo, uma central monomotrônica, um pouquinho mais antiga, mas é meramente ilustrativo. Nós tínhamos os 2 transistores de ignição, como vocês podem ver nas imagens ali. O controlador, o cara que comanda estes 2 transistores, é aquele controle de ignição que vocês podem ver na imagem ali, ok? Nós temos aqui um exemplo, eu gostaria que a câmera pudesse focar em mim, se possível. Nós temos aqui um exemplo, uma central Delco. Então ela tem aqui os 2 controles de ignição ali, os 2 transistores controlados por um circuito, uma etapa específica. Tá? Essa pecinha pretinha que está aqui na minha mão, aqui que vocês estão vendo, ela é um shunt, que é a maneira da central determinar quando o circuito está correto ou não, e gerar um código de falha relativo à falha de sistemas de ignição. Então ela utiliza a técnica de shunt. Infelizmente eu não tenho como explicar agora aqui devido ao tempo, tá, pessoal? Mas é essa pecinha que ela está responsável por essa situação. Vamos voltar na nossa apresentação, então. Nós temos, então, aquela ali, temos um outro módulo aparecendo aqui, um módulo Marelli, um G7, onde aparecem os 2 transistores de ignição, que vocês podem estar observando na tela, que vocês têm este sistema aparecendo aí. Aqui nós temos alguns exemplos, os Fiesta Rocan, o Celta 1.0, os Astra 1.8, que é a nossa bobina de 3 pinos convencional. Então vocês têm ali uma alimentação de tensão no pino 2 e os 2 pulsos de comando nos pinos 1 e 3, comandado por cada módulo específico. Lá dentro do módulo vai estar os nossos transistores de ignição.
Então essa Multec H ali é do nosso Celta, que eu mostrei para vocês a central agora há pouco. Lá dentro está os transistores, e o processador vai dar o comando para cada transistor controlar cada uma das bobinas, para disparar a centelha no cilindro 1 e 4 ou no cilindro 2 e 3. Vocês têm essa bobina de ignição aqui, se possível, vocês devem conhecer, o pessoal técnico que está aí assistindo, aquela bobina Motorcraft da Ford. Ela é um grande fornecedor de dinheiro para a oficina, porque ela estraga muito fácil. As oficinas mecânicas adoram essa bobina, porque ela traz muito cliente para trocar. É a bobina que às vezes não consegue durar um ano. Infelizmente nós não fabricamos, nós só prestamos a mão de obra. Então é uma peça que dá muito rendimento para as oficinas mecânicas. Vamos voltar lá para a tela então, por favor. Vocês podem ver então mais uma imagem aqui. Aqui nós temos um exemplo de um Fiesta 1.6 Rocan. Aparece ali o sinal do sensor de rotação na tela e os dois comandos. O comando lá do cilindro 1 e 4, que é próximo daquele nono dente que aparece ali, e o comando dos cilindros 2 e 3, que é aquele 27º dente que aparece. Então a central eletrônica ela usa o sinal do sensor de rotação para efetuar esse comando, para fazer comandar uma bobina, por exemplo, lá no pino 58, ela vai comandar as saídas da bobina 1, que dispara no cilindro 2 e 3. Lá no pino 59, ela comanda o pino 3 da bobina, que vai fazer disparar a centelha no cilindro 1 e 4. Então vocês podem ver nessa imagem ilustrativa aqui, o nosso tempo de carga, a central disparando em relação à referência física, mecânica, que é o nono dente da roda fônica e o 27º dente. Perfeito? Aqui mais uma imagem ilustrativa de um Celta 1.0, com o dente 50 da roda fônica, o avanço de ignição, porque a gasolina, pessoal, você sabe que ela tem tempo de queima definido. Então, nós temos que fazer com que eu tenha um tempo ideal de queima. Então, eu tenho que corrigir esse avanço em função da velocidade do tempo de queima. Vamos avançar aqui. Aqui um outro exemplo, um Vectra B, um 8 e 16 válvulas. Se a câmera puder nos jogar aqui. Uma bobina convencional que vocês conhecem, é de 3 pinos. O que são os 3 pinos que a gente conhece? É o 12 volts que alimenta e os 2 pulsos de comando, conforme está no esquema ali na tela. Vamos voltar lá para a tela, por favor. Vamos voltar para lá. Vocês têm então essa ligação aí na tela que vocês estão enxergando. Aqui aparece uma imagem desse Vectra aí, um Vectra B ano 2004. Aparecendo os comandos de ignição em relação ao dente 50 e ao dente 20 da roda fônica, o nosso gerador de pulsos, o nosso cronômetro que o processador usa para poder fazer o controle de carga das bobinas. Aqui aparece essa bobina, pessoal, dá bastante dor de cabeça, as bobinas do sistema DEFIA, utilizado lá pela família PSA, Peugeot Citroën. Então o que ela tem lá dentro? Se a câmera puder vir aqui, aquela bobina de conector cinza, ela tem um sensor fotoóptico dentro da bobina de ignição. Então aqui dentro nós temos um fotoemissor, um LED. Vamos voltar lá que eu vou fazer uma breve explicação aqui para vocês. Vocês podem ver ali na tela que tem um fotoemissor ali, aqueles dois tubinhos circular ali, aquela parte tem um resistor de carga. Esse circuito ele pega o primário da bobina, como vocês estão vendo ali do cilindro 1 e 4. Aparece ali uma foto do conector embaixo, quase ao centro, vocês podem ver positivo, uma setinha laranja e os 2 pulsos azul, 2, 3, 1 e 4. Eles foram lá e montaram no circuito eletrônico. Eu vou chegar próximo aqui para ir explicando para vocês. Você pode ver que tem uma ligação física bem no meio do secundário do cilindro 1 e 4. Esse secundário ele vai excitar aquele fotoemissor. Lá dentro da bobina de ignição tem um LED. Esse LED ele emite um pulso. Toda vez que o cilindro 1 está em explosão, ele emite um pulso luminoso. Esse pulso luminoso é detectado por aquele fotorreceptor. Então é um leitor de luz. Ele tem uma lâmpada que emite um pulso luminoso e ele tem um fotorreceptor. Um leitor de luz. Esse leitor de luz converte esse sinal e ele vai emitir um pulso durante 100 microsegundos. Olhem a imagem que vocês estão vendo aí. Isso aí é um sinal real de um veículo Peugeot. Tá? Ali aparece o sinal da roda fônica e o pulso. Olhem como é que é o pulso do sistema DEFIA.
Esse sinal que vocês estão vendo aí na tela, ele dura 100 microsegundos. É o sinal que o processador sabe quando que o cilindro 1 está em ordem de explosão, quando que ele está explodindo o cilindro 1. Então, essa explosão, ela é detectada, vamos voltar aqui o slide, o nosso trocador aqui não está querendo responder. Não sei se o pessoal da mesa consegue voltar. O trocador não está querendo responder aqui. Consegue voltar uma tela? Beleza? Ok, fechou. Então, vocês podem ver ali, nós temos no circuito do secundário do cilindro 1 e 4, uma ligação física que vai lá naquele sistema. Como ele consegue ler somente pelo secundário, eles não podiam botar ligação física real, porque daqui a pouco, numa situação de defeito, eu poderia estar liberando mais de 20 mil volts dentro do modo de injeção, e ele poderia acabar danificando. Então, eles botaram esse fotorreceptor, que aí não tem contato físico. Se acontecer algum dano, alguma coisa, não há perigo de jogar para dentro do módulo. Essa descarga de alta tensão. Então, vocês têm ali uma central, uma Bosch, uma ME744, uma 749 e uma S2000. Esses modelos aí tinham, eles estão rodando ainda, tem esse circuito de leitura. Tá? Então, é chamado sistema DEFIA. Determinação de fase de ignição a partir do sensor de fase, a partir da bobina de ignição, perdão. Vamos avançar então aqui de novo. Vamos lá. Aqui nós tínhamos as bobinas de 6 cilindros. Então, temos 3 bobinas de ignição para os motores de 6 cilindros, controlada por 3 transistores dentro do módulo de injeção. Então, vocês podem ver ali que nós temos 3 bobinas. Vamos lá. Se a câmera puder voltar aqui para mim. Quem lembra dessa bobina de ignição da família Ford, uma bobina de 6 cilindros. Nós tínhamos 4 pinos de comando. O que são os 4 pinos? O 12 volts, que alimenta a bobina, e mais 3 disparos. Era esse modelo de bobina de ignição aqui. Vamos pegar um outro modelo aqui para vocês verem. Este outro modelo aqui, de um veículo americano, é um Sonoma, tá? Um Chevrolet Sonoma, 6 cilindros, conector também de 4 pinos que aparece aqui. Tá? Está aqui ela, 6 cilindros, 3 bobinas de ignição. Vamos pegar mais um último modelo aqui como referência visual aqui. E aqui nós tínhamos um modelo, era uma Chevrolet Lumina. Tá? Também 6 cilindros, motor 3.3. 4 pinos no conector da bobina, um 12 volts comum e 3 disparos, 3 transistores dentro do módulo para fazer esse controle. Vamos voltar lá para a tela? Está lá na tela? Então, vocês podem ver aí a ligação física. Dentro do módulo de injeção, nós tínhamos, então, 3 transistores que faziam o controle de disparo. Tudo isso feito lá pelo nosso processador dentro do módulo de injeção. Vamos lá então, vamos avançar. Agora nós vamos falar um pouquinho dos estágios fora da central de injeção. Temos pouco tempo, eu acho, vamos avançar aqui. Aqui nós temos um Corsinha 1.6, tinha aquela bobina aletada, como a gente chamava. Ele tinha o transistor dentro da própria carcaça dela. Quem lembra dessa bobina aqui, se a câmera puder voltar para mim? Está aqui. Aqui está a parte de troca de calor devido à corrente elevada do circuito. Nós temos aqui o nosso trocador de calor, está aqui a nossa bobina de ignição. Vamos ver ali na tela então, vamos lá ver na tela. Um outro modelo aqui, aquela bobina mais nova dos Corsinhas também. Ali está as imagens de comando, de ignição. Aqui, quem lembra dos nossos Gol G4, a família nova,